Oi alunos, tudo bom? Aqui é o professor Juarez. Vamos iniciar mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre características que são transmitidas de pais para filhos, tá? Por exemplo, a cor da pele, a cor dos olhos, né? A altura, o formato do nariz, o formato da orelha. Todas essas características que nós herdamos dos nossos pais, como que elas são transmitidas para nós, tá bom? Mas antes, deixa eu falar para vocês como que essas concepções genéticas eram interpretadas antigamente. Então, um filósofo grego que primeiro propôs uma ideia de como essas transmissões aconteciam foi Hipócrates, né, em cerca de 410 antes de Cristo. Ele acreditava que cada órgão nosso mandava uma informação para o sêmen, né? Os olhos mandavam uma informação, o coração, a pele, cada órgão nosso mandava uma informação para o sêmen. E o sêmen carregava essas características que eram passadas aos nossos descendentes. E essa ideia de Hipócrates, ela foi válida até o século XIX, né? Quando surgiu Johann Mendel. Deixa eu passar um pouquinho e já volto para vocês. Johann Mendel é o nome de batismo dele, tá? Ele nasceu na Áustria, né? E desde criança ele observava e estudava a reprodução de plantas. Aos 21 anos, ele entrou para um monastério da ordem dos agostinianos. Quando ele entrou para o monastério, ele adotou o primeiro nome, Gregor, tá? Então ele ficou conhecido como Gregor Mendel. Em 1843, ele tornou-se professor de ciências naturais e iniciou uma série de estudos sobre a reprodução de ervilhas. Depois de vários anos de estudos, Mendel propôs que a existência de características, tais como a cor das flores, é devido à existência de um par de unidades elementares de hereditariedade, agora conhecida como genes. Mendel descobriu que as características hereditárias são herdadas segundo regras bem definidas e propôs uma explicação para a existência dessas regras, que foram confirmadas somente depois da sua morte. Então, antes da gente dar início aos estudos de Mendel, nós vamos falar um pouquinho dos conceitos prévios de genética, tá, turminha? Então vamos lá. As únicas células transmitidas aos descendentes que os pais passam para os filhos são os espermatozoides. Estou falando de célula, tá? Então as únicas células que os pais transmitem aos seus filhos é o espermatozoide, que é o gameta masculino, e o óvulo, que é o gameta feminino, originados do plasma germinativo proveniente dos pais. Logo, não tem nada a ver com o recebimento de sangue dos pais, tá, turma? Então, as bases do mendelismo, tá? As bases dos estudos de Mendel. Ele concluiu, né, hoje nós sabemos que a genética, ela é a ciência que estuda a transmissão de características hereditárias de pais para filhos ao longo das gerações. E o gene é quem carrega essas características. É o segmento da molécula de DNA capaz de determinar uma característica. Nele, no gene, contém a informação para a síntese de um polipeptídeo, tá? A síntese de uma proteína, que ela é capaz de proporcionar a manifestação fenotípica de um caráter herdável, tá? Então, em outras palavras, o gene, ele é uma molécula do DNA, tá certo? Que ele carrega uma informação que produz uma proteína, tá? Ele
faz uma síntese de um polipeptídeo. E essa proteína ela é capaz de proporcionar a manifestação fenotípica de um caráter herdável. Então, por exemplo, essa proteína ela é capaz de proporcionar, por exemplo, a cor dos seus olhos, tá? Que é a manifestação fenotípica de um caráter, de uma característica que foi herdada dos seus pais. Um outro conceito para gene é que ele é a unidade, tá, de transmissibilidade genética que respondem pela hereditariedade de um caráter. Tá? Então o gene aqui tem uma sequência de DNA, tá? O gene ele está lá no cromossomos, tá? No cromossomo aqui no caso os cromossomos que foram originados do espermatozoide e do óvulo. E o que ele é? Ele é uma síntese, ele carrega, ele contém informação que vai gerar uma proteína que vai ser capaz de dar cor aos seus olhos. Tá? Então o que nós enxergamos aqui, a cor dos olhos, é a manifestação fenotípica de um caráter. Tá? É a parte observável. Muito bem, gente. Esses genes, como nós falamos no começo, para ele se manifestar, ele precisa estar impar, tá? Acontecer aos pares, tá certo? Um você herdou da sua mãe e o outro você herdou do seu pai. Tá? Então eles trabalham em duplas, são impares. Tá? Locus gênico. O que é locus gênico? É o local aonde esse gene que você herdou, ou do seu pai ou da sua mãe, aonde ele se encontra no cromossomo. Tá certo? Então, locus é o local onde o gene se encontra no cromossomo. Tá bom, turma? Genes alelos. Como as nossas características só se manifestam quando os genes estão impares, né? Então esse par de genes, tá vendo? Esse gene aqui, ó, eu herdei da minha mãe. Esse gene eu herdei do meu pai. Então é o meu par de genes, tá? Cada um se encontra na mesma posição, correto? Então vamos imaginar que esse gene que está sendo representado aqui é o gene que dá cor aos meus olhos. Então eles têm que estar na mesma posição. Tá já? Então isso são chamados do quê? Esse par de genes. Eles são genes alelos. Tá? Então quando falar em alelos, nós estamos falando em um par de genes. Esse par de genes, tá vendo aqui? Ele tem letra maiúscula. Tá? Os dois estão em letras maiúsculas. Tá? Eles podem se apresentar dessa forma, ou eles podem se apresentar dessa forma, uma letra maiúscula e uma letra minúscula, ou ainda eles podem se apresentar em duas letras minúsculas. Tá? Mais adiante a gente vai falar o porquê dessas letras maiúsculas ou minúsculas. Tá? Então, observação, ó, genes alelos, aqui embaixo. Genes alelos, onde que eu estou aqui? Genes alelos nem sempre são iguais. Tá? O que aconteceu aqui, ó, duas letras maiúsculas, uma maiúscula e uma minúscula, e duas letras A minúscula. Eles podem diferir um dos outros devido a processos mutacionais. Gene dominante, turminha. Gene dominante. Os genes dominantes, tá? Como eu falei para vocês, aparecem aos pares. Os genes, quando eles são dominantes, nós vamos escrever eles em letras maiúsculas, tá? Pode ser qualquer letra, A, B, C, D, E, F, tá? Qualquer letra que você quiser, tá? Por enquanto, vamos escrever
em letra maiúscula. Então esse aqui, ó, é o meu par de genes, né, que determina a cor dos meus olhos. Lembra que um eu herdei da minha mãe, tá? Esse aqui, e esse aqui eu herdei do meu pai, tá? Os dois trabalham juntos. Então quando eu escrevo, quando eu represento meus genes com letra maiúscula, quer dizer que eles são gene dominante, tá? E o gene recessivo? O gene recessivo, eu represento ele com letras minúsculas, tá certo? Qualquer letra, A, B, C, D, E, F, qualquer letra que você quiser, tá? Recessivos, turma, são genes que são dominados pelos dominantes, tá? O gene dominante, ele se sobrepõe ao gene recessivo, tá? Mais adiante vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Genes homozigoto puro é um indivíduo que apresenta dois genes alelos iguais para a determinação de uma característica, tá? Então, ó, tá aqui, ó, dois genes iguais, tá? Então, quando acontece isso, eles são genes homozigotos. E os homozigotos, eles podem ser tanto em letra maiúscula quanto em letra minúscula, tá? Nas duas formas, eles são chamados de homozigotos. Só que em letra maiúscula, ele é homozigoto dominante, tá? E em letras minúsculas, eles são homozigotos recessivos. Tá aqui, ó, dois genes alelos dominantes, tá? Duas letras maiúsculas, ele é um homozigoto dominante. Se ele apresentar duas letras minúsculas, ele é homozigoto, mas só que ele é recessivo, tá? É aquele que é dominado, dominante é o que domina. Heterozigotos. Heterozigoto é um nome que nós damos, heterozigoto ou híbrido, para indivíduos. Então, retomando, turminha, heterozigoto é o nome que se dá a dois genes, né? A um par de genes, onde as letras são representadas de forma diferente, tá? Uma é maiúscula e a outra é minúscula. Então, indivíduos que apresentam dois genes alelos diferentes para a determinação de uma característica, tá? Então, se são duas letras maiúsculas, eles são homozigotos. Se são duas letras minúsculas, eles são homozigotos também, tá? Sendo que a letra maiúscula, ele é homozigoto dominante, e duas letras minúsculas, ele é homozigoto recessivo. E com duas letras diferentes, uma maiúscula e uma minúscula, ele é heterozigoto ou híbrido, tá? Híbrido quer dizer não puro, misturado, tá bom? Então, ó, em heterozigose, o gene dominante, tá? Esse gene aqui, ó, dominante, ele impede a expressão do gene recessivo, tá? Por exemplo, se esse gene aqui, ó, for de um olho castanho e esse aqui for de um olho azul, esse gene castanho, por ser dominante, ele vai impedir que a cor azul se manifeste, tá? Então, dessa maneira, turma, o gene recessivo, ele só se expressará quando for homozigoto recessivo, ou seja, quando ele aparecer duas letrinhas minúsculas juntas, tá? Então, ó, se esse olho aqui é o castanho dominante, esse aqui é o azul recessivo, o castanho impede que o azul se manifeste, tá? Então só vai ter olhos azuis, seguindo o nosso exemplo, se fosse dois azinhos minúsculos, tá certo? Por isso que o azul, ele só se expressa quando for homozigoto, tá? Duas letras iguais, e
recessivo. Letra I, genótipo. Genótipo é a constituição gênica do indivíduo. Refere-se tanto a um ou mais pares de alelos que estão sendo estudados quanto ao conjunto gênico do indivíduo. Tá? Então, ó, esses dois genes aqui, eles estão na mesma posição, no mesmo locus, tá certo? Eles são letras maiúscula e uma letra minúscula. Então, esses genes aqui, ó, eles são de uma determinada característica, tá? Por exemplo, a cor da pele, tá? A cor da pele. Não vou nem escrever tudo. Isso aqui, só esse parzinho aqui, ele já constitui um genótipo, tá certo? Agora, se eu pegar nessa sequência aqui, ó, nesse cromossomo aqui, quantas informações eu tenho? Esse aqui é para uma característica, esse parzinho aqui, ó, é para uma outra característica, por exemplo, a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo. Esse outro parzinho aqui, por exemplo, é para o formato do meu nariz. Esse outro parzinho aqui, por exemplo, tá? Ele pode ser referente ao formato da minha orelha. Tá? Então, um conjunto de pares de alelos também é um genótipo. Tá? Ele pode estar somente ele, eu posso chamar de genótipo, ou esse conjunto todo. Falamos do genótipo, que é o conjunto que determina a característica, tá certo? Ou o par de alelos que determina uma característica. E o fenótipo? O fenótipo é o resultado do genótipo, tá? O fenótipo é aquele que pode ser visto, né? Então, se eu tenho aqui, ó, só voltando um pouquinho, turma. Se eu tenho aqui, ó, esse parzinho aqui, determina o quê? Determina a cor da pele, tá? Então, o fenótipo é aquilo que eu vou enxergar. Eu vou enxergar a cor da pele, se ela é clara, se ela é morena, se ela é mais escura, tá certo? Então, o fenótipo é aquilo que pode ser visto, né? Agora, o genótipo, a gente não muda o genótipo, tá? Mas o fenótipo, ele pode ser mudado, tá? Então veja aqui, o fenótipo, quem que é o fenótipo? O fenótipo, ele é o genótipo mais o ambiente, tá? Então olha aqui, ó, um mesmo genótipo pode expressar diferentes fenótipos, dependendo da sua interação com o meio, tá? Então o exemplo mais clássico é uma pessoa de pele branca, de pele clara. Se ela ficar exposta ao sol, o que vai acontecendo com a cor da pele dela? Ela vai mudando, tá certo? Mas o genótipo lá continua o mesmo, tá? O que muda é o fenótipo, o que nós enxergamos, tá? Isso de acordo com o meio, tá? Por exemplo, os nossos genes que determinam a nossa altura, eles não determinam exatamente qual altura que nós teremos. Eles limitam a nossa altura, tá? Então, dependendo do tipo de vida que eu tiver, de alimentação, se eu for um esportista, eu posso atingir aquele limite de altura que os meus genes determinam, tá? Então, depende do meio, depende de como você vive, você vai expressar o seu genótipo, tá? E a expressão do genótipo, o que é? É o fenótipo, tá? E isso em interação com o meio. Então vamos lá, turminha. O que o Mendel fez? Ele, como entrou para o monastério, tá? Ele entrou porque ele queria estudar. E na época dele, só estudava quem tinha muito dinheiro ou quem tinha influência. Como a família dele não tinha uma coisa nem outra, ele decidiu entrar para o mosteiro, né, da ordem dos agostinianos, para dar sequência nos estudos que ele queria, né?
E em 1843 ele tornou-se professor de ciências naturais e iniciou uma série de estudos sobre a reprodução de ervilhas. Depois de vários anos de estudo, Mendel propôs que a existência de características, tais como a cor das flores, é devido à existência de um par de unidades elementares de hereditariedade, que agora são conhecidos como genes. Tá? Depois de vários anos de estudo, ele concluiu que as características são transmitidas de geração a geração, de pai para filho, né? Porque existem partículas, tá? Unidades elementares que carregam essas informações. Tá? E isso hoje nós conhecemos como genes. Mendel descobriu que essas características hereditárias, elas são herdadas e elas obedecem a umas regras bem definidas e propôs uma explicação para a existência dessas regras, confirmadas somente depois da sua morte. Então vamos lá, turminha. Mendel, dá uma imagem dele, ele nasceu em 1822, morreu em 1884, é considerado o pai da genética. Ele iniciou seus experimentos em 1854, tá? Ele promovendo o cruzamento com ervilhas de cheiro, a Pisum sativa. Tá? Esse aqui é o nome científico dessas ervilhas, Pisum sativa. Pisum sativo. Seu trabalho foi ignorado por muito tempo. Tá? Ele só foi redescoberto em 1900. A importância de Mendel. Ele criou um modelo experimental que explica a transmissão de características de geração para geração. O grande mérito de Mendel foi imaginar um modelo que seria comprovado mais tarde, a partir das observações do núcleo da célula, do processo de divisão celular e dos elementos envolvidos nessa divisão, os cromossomos. Então ele foi trabalhar com ervilhas, tá? Que eram cultivadas no próprio monastério, e ele verificou que os caracteres estudados se manifestavam nas ervilhas descendentes, tá? Uma transmissão hereditária, tá? Que os descendentes eram iguais aos pais, aos progenitores. Por que ele fez esse trabalho com ervilhas? Porque ela é de fácil cultivo, se reproduzem relativamente rápido, possuem flores hermafroditas que facilitam a ocorrência de autofecundação e, consequentemente, a obtenção de linhagens puras. Os híbridos, ou os não puros, são férteis, tá? Quando são provenientes das linhagens puras. A ervilha de Mendel, turminha. Então aqui é uma representação gráfica, tá? Nós falamos que a ervilha, o fruto da ervilha, a ervilha, ela é uma planta que ela é hermafrodita, ou seja, na sua flor tem os dois sexos, o estame, que é o órgão sexual masculino, e o carpelo, que é o órgão sexual feminino. Tá? Então essas plantas, como elas se autofecundam, todas as suas descendentes serão exatamente iguais a elas, tá? Então, elas são plantas puras, tá certo? Para fazer o seu experimento, um dos experimentos que ele fez, que foram vários, tá? Mas vamos citar um deles. Ele pegou uma planta de ervilha, né? Aqui é a vagem, é o fruto, tá? E dentro do fruto nós temos as sementes. Ele pegou uma planta que só dava sementes verdes. E ele pegou uma outra planta que só dava sementes amarelas, as duas puras, as duas fazendo autofecundação, tá? Então é uma linhagem pura, tanto das ervilhas, da planta que dá ervilhas verdes, tanto da planta que dá ervilhas amarelas, sementes amarelas. Tá joia? Então o que ele fez? Ele teve que fazer, deixa eu chegar lá, ele teve que fazer uma fecundação cruzada,
Tá? O que ele fez? Ele pegou uma das flores, cortou o órgão sexual masculino, tá? Ele removeu as anteras, correto? Com um pincel, ele foi numa outra flor, tá? Aqui, ervilhas, por exemplo, verde, e aqui amarela. Então ele foi com um pincel sobre o órgão sexual de outra flor, de uma outra planta, e veio aqui e fez uma inseminação, tá? Uma fecundação cruzada de uma planta para a outra. Então vamos aqui, turminha. Então o que ele fez? Ele pegou uma planta pura, né, de sementes verdes, e uma planta pura de sementes amarelas. Tá? Ele fez aquele cruzamento que eu mostrei para vocês agora, tá certo? E o que aconteceu com os filhos desse cruzamento artificial? Todas as plantas nasceram com sementes amarelas. Todas, sem exceção, tá? Então aqui a geração parental, tá? Que são os puros. Aqui a primeira geração que ele chamou de F1, tá? Filial 1, todas elas nasceram amarelas, tá? Então hoje nós sabemos por que elas nasceram amarelas. Tá vendo a representação da verde aqui, ó? Tá com V minúsculo. E a representação da amarela tá com V maiúsculo. Quando eu faço esse cruzamento aqui, turminha, tá? O que acontece? Vamos supor que esse aqui é o pai, esse aqui é a mãe, tá? Só pra gente imaginar. Esse pai aqui, para ele mandar essas informações para o seu filho, tá? Ele tem que produzir gametas. O que são gametas do pai? É o espermatozoide. Tá? Então, nesse momento, esse alelo aqui, ó, esse par de genes, eles se separam. Esse aqui vem para um espermatozoide, tá? Esse veio para cá, e esse aqui vai para outro espermatozoide. Então, o que ocorre? Ocorre uma separação, vou fazer um Vzinho minúsculo aqui diferente. Ocorre uma separação, uma segregação dos genes no ato da formação dos gametas, tá? Dos espermatozoides masculinos. O mesmo acontece com a mãe, tá? Só que a mãe, ela vai separar e ela vai mandar para o óvulo. Tá? Então vai um para cada óvulo. Então cada óvulo carrega um gene. E aqui cada espermatozoide carrega um gene do pai. Certo? Então, como são milhões de espermatozoides, tá? Metade vai ter um V minúsculo e a outra metade também. Tá? O que acontece aqui com os óvulos? Um vai para um óvulo e o outro vai para outro. A hora que acontece esse cruzamento aqui, turminha, temos que fazer um cruzamento, tá? Esse cruzamento, nós usamos uma tabelinha. Essa tabelinha eu vou representar, ó, os genes do pai. Tá? Vou representar aqui um V minúsculo, ó. Um V minúsculo. E eu vou representar os genes da mãe. Tá? Aqui, ó. Poderia ser ao contrário também, tá? O gene da mãe aqui e o do pai aqui. Não tem diferença. Então, o que vai acontecer? Se esse espermatozoide encontrar esse óvulo, tá? Você vai ter um V maiúsculo e um V minúsculo. O maiúsculo sempre na frente, tá, turma?
um V maiúsculo e um V minúsculo. Vzão, Vzinho. Tá? Mesma coisa se eu tivesse cruzado, ó, esse V com esse V, tá? Dá Vzão, Vzinho. Agora eu vou cruzar esse com esse, vai dar Vzão, Vzinho. Agora a mesma coisa é esse, ó. Esse com esse, todos vão dar iguais, correto? Vzão, Vzinho. E o próximo também vai dar Vzão, Vzinho, tá? Que foi esse pequenininho aqui com esse aqui. Como o amarelo é dominante, tá? Ele impede o verde de se manifestar. Então, todas essas sementes da geração 1 são sementes amarelas. Aí, como a ervilha ela se autofecunda, ele deixou ela lá, né? Aí ela cruzou ela com ela mesma. Então ela fez cruzamento dela com ela mesma, uma autofecundação. Ela é hermafrodita, lembra? Então ela se autofecunda. Aí vamos representar, tá? Um V maiúsculo e um V minúsculo. Da mãe e um do pai. Um V maiúsculo e um V minúsculo. Agora fazendo o cruzamento aqui, ó, o que vai acontecer? Vzão, Vzão. Esse cruzamento aqui, Vzão, Vzinho. Esse cruzamento com esse, Vzão, Vzinho. Letra maiúscula sempre na frente, tá? Vzão, Vzinho. E por último, esse com esse, Vzinho, Vzinho. Então ele observou isso, tá? Ele viu que na primeira geração, né, o verde sumia. Mas após a autofecundação, quando vinha a segunda geração, o verde ele reapareceu, tá? Só que ele reapareceu numa determinada proporção, tá certo? De cada 4 amarelas, de cada 4 sementes, perdão, 3 eram sementes amarelas e uma semente verde. Tá? Então, com isso, ele entendeu que alguma coisa ficava escondida. Tá? Então, ele entendeu que o amarelo era dominante sobre o verde. Mas que na próxima geração, né, o verde ele ia reaparecer. Então, porque ele é chamado de recessivo, porque ele entra em recessão, ele entra em recesso na primeira geração, para depois aparecer na segunda geração. Então, aqui que nós falamos para você, ó, o gene, quando ele é homozigoto recessivo, ele só se manifesta em homozigose, ou seja, 2 letrinhas iguais minúsculas. Já o dominante não, ele se manifesta aqui, ó, em homozigose, quando as letras são iguais, e ele também se manifesta em heterozigose, quando as letras são diferentes. Tá? Então o dominante ele tem 3 chances de aparecer para uma do recessivo. Beleza, turminha? Qualquer dúvida, me chama, tá? Tem umas atividades que eu vou passar para vocês, mas eu vou comentar um pouquinho mais adiante sobre elas também. Tá joia? Então, um abraço, até a próxima semana.